e a gente não tem capacidade de cumprir todos os setores, então vou pegar aqueles primordiais, né, aqueles que são essenciais para a empresa, vou treinar essas pessoas e ali vai ter pelo menos um núcleo já estabelecido. Então eu tenho que ter cuidado. Nas empresas de ônibus tem assim, ISO 9001 em atendimento. Beleza, ela não está dizendo que ela tem ISO 9001 em toda a empresa. Então, aí o motorista tem que ser treinado em atendimento? Tem. Mas ele é treinado em direção defensiva? Não está lá na ISO. Ele é treinado por obrigação, mas se vai ser feito testes com ele na ISO de qualidade, vai ver se ele está exercendo toda a função? Não vai. Então, tem que ser realista. A empresa, quando diz que vai fazer uma situação, né, vai cumprir uma determinada atividade daquela forma e que ela coloca na ISO, ela vai ter que cumprir tudo isso, né? A doação das normas, né, ISO é vantajosa para as organizações, uma vez que ele confere a maior organização, produtividade, credibilidade, elementos que facilitam a identificar pelos clientes, né, aumentando a sua competitividade no mercado nacional e internacional, né? Então, isso é uma ferramenta também de marketing, né? A minha empresa tem ISO 14001. Opa, o que é ISO 14001? É meio ambiente. Opa, a tua empresa é preocupada com o meio ambiente, já é um chamativo a mais. Eu vou oferecer um produto a um determinado cliente. Chego lá para ele e digo assim, olha, minha empresa tem esse produto aqui, que é baseado nas normas internacionais de meio ambiente. Opa, como é isso? Que a gente tem a ISO 14001, né, que é uma organização internacional que nos dá uma certificação. Então esse produto, todo esse produto aqui, ele tem uma situação de reciclagem, de reutilização de material. Então ele é totalmente compatível com a lei do meio ambiente. Poxa, qual é o teu preço? X. Aí chega um cara lá com o mesmo preço X do teu produto, mas ele não oferece nada disso, não tem qualidade de meio ambiente, não tem qualidade de vida, não tem nada. Então, para o empresário não interessa aquele produto, interessa o produto que realmente é chamativo no mercado, né? Então, a ISO ela tem essa facilidade, ela ajuda a gente a trabalhar em cima disso, ela nos facilita o mercado a abrir as portas para a gente. Empresa que tem ISO, tanto ISO 9001 como ISO 14001 e a OSHA, né? Então ela tem um mercado mais aberto, né? Muitas construtoras por aqui no Recife mesmo já estão colocando aí OSHA 18001, né? Então vamos ver se realmente ela está com a OSHA 2001, né? 18001, se ela está utilizando realmente. Ela diz que pega o material dela que foi retraço, né? Que é chamado de entulho, né? Bota lá guardado assim, bota no cantinho, e lá está discriminado, tem um local já destinado, não pode ser jogado em qualquer lugar, né? Hoje em dia, pelo menos aqui no Recife, a gente tem a lei, né, que corresponde à reutilização desse produto de material de construção. Não se pode jogar mais em calçada, que o dono da casa que colocar na calçada, ele é multado, né, pela prefeitura. Tem que chamar o Papa Metralha, que o Papa Metralha vai lá, ou outros tipos de empresa que fazem esse tipo. Eu não estou fazendo comércio, é porque o nome que veio, Papa Metralha, veio logo de seguida, não estou fazendo merchandising disso aí, né? Mas aí ele vai lá e coloca em outro setor, né? Tem alguma pergunta? Temos sim, do Polo Carpina. A aluna Roberta, ela faz uma pergunta que vai fugir um pouco do assunto, sobre a NR28, que fala da multa, e se ainda é cobrada em UFIR. Se o professor pode relatar um pouco sobre os códigos relativos a cada multa. Veja, a gente técnico de segurança, a gente não se preocupa muito com esses códigos de multas. Por quê? Porque ele é feito da seguinte maneira. Esse código que tem aí, realmente ainda é a base de UFIR, mas ela é transformada em real, certo? Quem faz esse cálculo é o Ministério do Trabalho, é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, quando a empresa é multada, primeiro, para ser multada, precisa que você não tenha cumprido nada o que ele pediu na primeira visita, né? Então, vou dar um exemplo. A empresa chegou, foi auditada pelo auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Então, ele notificou que o banheiro estava sem condições de uso, o refeitório estava sem as coifas de proteção da cozinha, né? Pegou a serra elétrica. Então ele notificou várias
várias situações irregulares na empresa. Ele lhe dá um prazo, no mínimo de 30 dias, para você se adequar e se organizar. Mesmo assim, se você chegou naquele tempo, você está começando a organizar e não deu tempo de concluir tudo, você vai mostrar, vai fazer um relatório mostrando a ele que tudo que aquilo que você fez, tudo que aquilo que você que ele pediu, você está concluindo, você não conseguiu concluir, mas está mostrando as fases onde está, tirou foto, mostrou. Então ele vai lhe dar um prazo maior. Caso você não cumpra isso aí, seja extremo, você não cumpriu nada, aí ele vai chegar lá e realmente vai autuar. Ele não vai saber, você não adianta perguntar a ele, o senhor sabe qual é o valor? Não, ele não vai saber qual é o valor. Né? Por quê? Porque nem ele sabe o valor, porque aquele valor é calculado no dia. Então ele vai lançar no bloco de notificação o código. Esse código é lançado quando ele chega no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho. Esse código é lançado no sistema, aí automaticamente dá o valor. Né? Então, dependendo da gravidade, ainda tem o código de gravidade. Então, em cima daquele código é lançado o código de gravidade. Foi já a segunda vez que eu fui lá e autuei de novo. Então, o cara já foi punido uma vez, vai ser punido de novo e ainda vai ter um código de gravidade em cima. Então, esse código de gravidade, para técnico de segurança, a gente não trabalha muito em cima disso. Por quê? Porque isso é uma ferramenta utilizada apenas pela Delegacia Regional do Trabalho. A gente tem que se preocupar, sim, em não chegar a esse ponto. Porque a própria Delegacia Regional do Trabalho ela tem um lema: punir só se for em último caso. Né? Então, ela está ali também na área de prevenções. Ela chega, orienta, pede. Mas ela pede por quê? Porque ela sabe que a empresa tem condições de cumprir. Então, tem que ter cuidado nisso. Então, esse código que a gente tem nas NRs, né, ele não é utilizado pelo técnico de segurança, e sim pela Delegacia Regional do Trabalho. Aquele é um código de referência. Né? E quem quiser pode ir lá na Delegacia Regional do Trabalho. Né? Então, pergunta lá ao fiscal, esse código aqui vale quanto, se for aplicado? Aí ele vai lá e joga no sistema, o próprio sistema calcula. Ele mesmo não sabe calcular na mão, porque não é uma ferramenta que ele utiliza com frequência. Né? É difícil uma empresa ser multada, mas quando é multada é porque realmente não cumpriu nada. Certo? Tem mais alguma pergunta? Não temos mais perguntas. Ok. Então vamos lá. Para outro slide, né, os processos organizacionais necessitam ser verificados através de auditoria externas independentes. Tá? Lembrando que essas auditorias elas são feitas num período assim de cada 6 meses. Ela é feita uma auditoria em alguns setores. Vamos dizer, eu tenho uma empresa que eu tenho vários setores, a minha empresa toda trabalha na ISO. Então o auditor, a cada 6 meses, ele vai chegar e vai dizer assim: eu quero o setor de segurança do trabalho, quero o setor médico, quero o setor de RH. Eu vou fazer essa auditoria nessas três áreas. Esse auditor é independente, por quê? Porque ele vem de uma empresa que não tem nada a ver com a sua. Então, quando é auditor interno, é porque é uma auditoria dependente. Né? Então, independente é porque uma auditoria externa vem de fora, não tem nada a ver com a sua empresa. Né? Então, você tem que ter cuidado nisso. Quando o auditor chega lá, ele vai fazer verificação. E uma vez por ano, que a gente chama de auditoria de revalidação, por quê? Todo ano a ISO ela é revalidada na empresa. Aí ele pega todos os processos da empresa, todos os processos que usa ISO, todos os processos de fabricação, de trabalho, de atividades, de materiais, tudo isso, e ele vai auditar tudo de uma maneira só. Ele vai verificar se toda a lista, nem que ele passe uma semana todinha, mas ele vai verificar, vai passar um checklist em todas as atividades. Se você estiver correspondendo, então tudo bem. Se você não tiver, como a gente chama de não conforme, ele vai ter uma pontuação menos. Chega um ponto, gente, que tem empresas que perdem a ISO. Por quê? Porque não cumpriu nada que tinha dito. A auditoria foi lá, botou a não conformidade, deu um prazo para ele regularizar. Ele não regularizou, a auditoria foi fazer outra auditoria, chegou lá, viu que os prazos não foram cumpridos e ainda está pior do que estava. A auditoria vai lá e pede o cancelamento. Tudo aquilo que ele pagou é perdido, a empresa é perdida, não é porque ela paga e ela vai garantir isso aí para o resto da vida, não.
tem que ter auditoria externa. Se a auditoria externa vê que a pessoa está fazendo de mau uso da ferramenta, ela vai lá e cancela, não tem problema nenhum. Vai cancelar sem pena, sem dó.